Vamos falar de política, pessoal? Justiça derruba a sentença contra ex-prefeito de Sorocaba, José Crespo. Os detalhes ao vivo com a repórter Fernanda Sena. Boa tarde, Fernanda. Travando um pouquinho, mas vamos ver, dá para entender. Vamos lá. Boa tarde, Barazal. Boa tarde para vocês que acompanham o Primeiro Impacto Regional. O ex-prefeito de Sorocaba, José Crespo, foi absolvido da condenação pelo crime de responsabilidade. A acusação era de que o ex-prefeito Crespo tinha feito desvio de verbas públicas, com transposição e transferência do orçamento municipal sem a autorização da Câmara de Vereadores. A defesa é que sempre o ex-prefeito agiu dentro da legalidade. Mas quem vai comentar sobre isso com a gente é o advogado do ex-prefeito, Dr. Márcio Leme. Doutor, obrigada por atender o jornalismo da TV Sorocaba SBT. Comenta um pouco, então, sobre essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que saiu ontem, né? Boa tarde. Muito boa tarde. Pois é, no dia de ontem foi julgado um recurso de apelação do ex-prefeito José Crespo. E nesse recurso, o Tribunal de Justiça, por unanimidade, ele acabou por absolver, reformando a decisão aqui de primeiro grau de Sorocaba, por entender de forma muito contundente que a acusação não tinha um mínimo de fundamento, e especialmente porque o ex-prefeito cumpriu, de fato, rigorosamente a lei orçamentária e as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Era uma decisão que nós esperávamos nesse sentido, porque desde o início da investigação, que começou com uma denúncia na delegacia de polícia, a defesa sempre prestou todos os esclarecimentos, sempre apresentou documentos revelando que nunca, jamais houve o descumprimento das regras orçamentárias. Conta pra gente quando que foi essa denúncia, ali, como que foi o andamento do processo até agora. Essa denúncia foi realizada na delegacia de polícia por um ex-vereador que à época fazia oposição ao prefeito, e desde o começo nós noticiávamos que se tratava de um objetivo político para desgastar a imagem do ex-prefeito, porque havia o cumprimento da lei orçamentária. Inclusive, as contas do prefeito do ano de 2017, que é a questão colocada sob suspeita em julgamento, elas foram aprovadas por este próprio ex-vereador, pela Câmara de Vereadores, e depois foi aprovado pelo Tribunal de Contas. Essa investigação avançou, chegou no Ministério Público, que fez uma denúncia contra o ex-prefeito. Por ocasião da audiência de instrução, quando foram ouvidas testemunhas, o próprio secretário de Finanças da época, que é o atual secretário, confirmou que tudo foi rigorosamente cumprido nos termos da lei orçamentária, inclusive todas as contas foram auditadas. Infelizmente, nós tivemos uma decisão aqui de Sorocaba que nós entendíamos absolutamente incorreta, que levou à condenação por 5 meses de detenção. Aí fizemos a apelação e o tribunal, repito, por unanimidade, acolheu a argumentação da defesa, decretando a absolvição do José Crespo, inclusive fazendo severas críticas a toda a investigação e a acusação. O senhor relatou agora, então, essas críticas. No documento do TJ está que essa denúncia foi também mal elaborada. Exato, porque a denúncia foi absolutamente genérica, não se indicava precisamente quais eram os decretos do prefeito que teriam sido apresentados ou editados para fazer a transposição. A denúncia não identificou quais eram as contas, o orçamento que houve a transposição. Portanto, uma denúncia genérica que, inclusive, trouxe dificuldade para a defesa, porque a gente não sabia ao certo do que tinha que se defender. Era fundamental, e nós insistimos nisso durante a investigação, ter sido feita uma perícia para identificar. E como não houve essa perícia, nós levamos, por exemplo, uma testemunha que era um técnico de renome nacional em finanças públicas, que analisou essas contas e disse que aquilo era uma aberração, que inclusive todas as prefeituras adotavam as mesmas práticas, inclusive porque existem softwares de empresas de consultoria que é utilizado pela Secretaria de Finanças, que é o mesmo de hoje. À época, o secretário de Finanças, que é o mesmo secretário atual, da atual gestão, disse: o que foi feito em 2017 é o que é feito hoje, portanto não há nenhuma ilegalidade. Fazer uma pergunta? Pois não, Barazal, estou te ouvindo. Agradecendo aí ao doutor Márcio Leme, fazer uma pergunta. Aliás, a acusação era de que o ex-prefeito tinha feito desvio de verba pública com transposição e transferência do orçamento municipal sem autorização da Câmara Municipal, não é? A movimentação teria sido da ordem de 42,88%.
Claro, como já disse o defensor aí, o doutor Márcio Leme, Crespo alega que atuou dentro da margem legal e isso foi, enfim, confirmado nessa investigação, nesta decisão agora do TJ. O fato é que o ex-prefeito agora foi absolvido da condenação. Ao derrubar a sentença, o Tribunal de Justiça ainda alegou de que a denúncia foi mal elaborada, como você falou aí, Fernanda, dizendo que o mandato do Crespo tinha sido em 2007, quando, na verdade, o ano desse problema foi em 2017. A denúncia não informou quais decretos e os valores supostamente transferidos, portanto, sem efeito para a questão de análise de responsabilidade do chefe do Executivo. José Crespo foi absolvido, então, da condenação de desvio de verbas e descumprimento de verbas orçamentárias. E eu gostaria que você perguntasse ao doutor Márcio Leme se esse tipo de condenação e depois esse processo todo aí, se de alguma maneira pode ter colaborado para o afastamento do cargo do prefeito José Crespo. Contribuiu? O doutor Barazal está estendendo os cumprimentos, agradecendo o senhor por conceder a entrevista e ele está perguntando ao senhor se essa condenação, o crime de responsabilidade, pode ter influenciado depois o afastamento do ex-prefeito José Crespo. Nós não temos dúvida disso, Barazal. Acho que é muito bem colocado a sua ponderação, porque o que houve à época é aquilo que nós chamamos de lawfare no direito. É a utilização do sistema de polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário para desgastar a imagem do político perante a sociedade para justificar posteriormente um golpe. Portanto, nós temos muito claro para nós que todas as denúncias que foram realizadas contra o ex-prefeito, elas tinham um claro objetivo, elas não tinham fundamento e o objetivo era muito claro, que era causar uma comoção popular, era causar a rejeição da população para criar um clima político para depois vir a cassação, o que de fato houve. É importante lembrar que até hoje o ex-prefeito não sofreu absolutamente nenhuma condenação, suas contas foram aprovadas. E este foi o primeiro processo que chegou ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, de forma, repito, muito contundente, não disse só que não havia provas para condená-lo, mas que o fato alegado pela polícia e pelo Ministério Público simplesmente não existiu. Então, para nós hoje é muito claro que foi um ensaio para poder levar à cassação. Além desse, há outros processos esperando como essa resposta do TJ? Existem sim outros processos criminais, outros 2 especificamente, que estão ainda em primeira instância, nem ainda foram ouvidas testemunhas desde o ano de 2009 e que, portanto, ainda não há decisão judicial de primeira instância. E depois que tiver aqui em primeira instância, e nós acreditamos na absolvição já aqui na primeira instância em Sorocaba, mas ainda que seja condenado, tem o Tribunal de Justiça. E a tendência, ao que parece, é que tomem o mesmo caminho, porque de fato não há nenhuma evidência mínima de prática de crime. Obrigada, doutor, pelas suas informações. Então, reforçando, Barazal, aí, o ex-prefeito de Sorocaba, José Crespo, absolvido da condenação, a acusação ali, que acusava ele de desvios de verbas públicas. Tá bom, obrigado, Fernanda. Obrigado, Fernanda Sena, ao vivo com o advogado de defesa de José Crespo, ex-prefeito da cidade de Sorocaba. A TV Sorocaba SBT, jornalisticamente, cumpre o seu papel de, à época, quando aconteceu o afastamento do Crespo, fizemos a cobertura jornalística e agora, portanto, estamos aqui posicionando, liberando, divulgando a informação de que José Crespo foi absolvido desta condenação, tá bom?